Sejam muito bem-vindos a esse vídeo e vamos falar hoje sobre liderança. Meu nome é Flávia Dombrowska, sou mentora, instrumentadora cirúrgica, escritora, mãe do Gustavo e da Tarsila e quero trazer mulher empoderada, né? Mulher que cuida da sua vida, enfim. E eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre liderança. Quando a gente ouve falar de liderança, a gente logo pensa numa empresa e que a empresa que é e a gente esquece que a nossa vida é o nosso maior empreendimento. Sim, a nossa vida é nosso maior empreendimento. Se a nossa vida é nosso maior empreendimento, por que não ser líder da sua própria vida? Eu demorei a beça para entender isso e eu vim conversar com vocês hoje porque eu tô com a minha mentoria, fala exatamente sobre isso. Na verdade, a gente fica buscando entender o que me trouxe até aqui, o que me ajudou a construir essa jornada. Quais foram os pontos que me trouxeram até essa construção do livro, né, de me tornar escritora, de me tornar apresentadora de programa na Rádio Barreirinha, é, treinadora, instrumentadora cirúrgica com mais de 25 anos de atuação, e encontro, né, pessoas o tempo todo que pedem minha ajuda e a gente, né, tem uma troca incrível. Enfim, a gente construiu um network. Como é que eu fiz tudo isso? A palavra é liderança. Eu liderei a minha vida. Eu liderei quando eu tive que tomar a decisão de me separar. Eu liderei quando eu tive que tomar as decisões com a vida dos meus filhos, aquilo que eu precisava ou não fazer. E eu fui fazendo isso de uma forma intuitiva. Intuitiva, na juventude eu tinha um ímpeto muito grande. Eu era uma pessoa que tinha uma resposta imediata para tudo. Ao longo do caminho, com o amadurecimento, eu entendi que isso não ajudava. Só que toda vez que me propunham algo, eu tomava frente. E é uma característica minha. A liderança é uma característica. Aí pode falar, a gente pode até falar sobre característica do zodíaco, né? Eu sou ariana, Ariana é o primeiro signo do zodíaco e diz que é o signo da iniciativa. Sinto uma dificuldade na acabativa e em desenhar o projeto todo, porque existem qualidades em mim que precisam ser lapidadas, e por isso que a gente tem que trabalhar em grupo, em equipe, muitas vezes, exatamente para que as características complementares possam ajudar uns aos outros. Mas a liderança, assumir, quando eu estou num grupo, as pessoas dizem, ó, vai lá, você vai fazer. E nem todas as pessoas vão ser líderes natos, mas a liderança da própria vida, sim. Porque a cada momento que você precisa tomar uma ação, que você precisa tomar uma atitude, você tem que ser essa pessoa. Você pode ter um conselheiro, pode ter um mentor, pode ter alguém que te ajude nesse processo, mas as tomadas de decisão na sua vida, elas impactam e são iniciadas por você. Então, eu quero me casar, não quero me casar, eu quero abrir uma empresa, não quero abrir uma empresa, eu vou me tornar atleta, enfim, qualquer que seja a questão da sua vida, você que vai liderar a sua vida. Então, o primeiro empreendimento, e o mais importante, que precisa de uma liderança, é a sua vida. E aí, quando a gente fala de liderança, eu percebo que muitos cargos de liderança acabam sendo mal exercidos exatamente porque as pessoas não sabem liderar nem as próprias vidas. E aí acarretam mais problemas, burnout, estresse, uma liderança fraca ou uma liderança frágil, exatamente porque ela não tem ideia desses valores. Daí sabe o que queda? Que foi meu mestre, né? Faleceu no final do ano passado. Ele trazia muito isso pra gente, né? Sejam os protagonistas da sua vida. Ser o protagonista da sua vida é a pessoa que vai decidir sobre aquilo que vai ser feito ou não com a sua vida. Ao longo desse caminho foram muitos livros lidos, muitos treinamentos que eu participei, muitos mentores que eu ouvi, e isso foi construindo cada vez mais forte em mim que a liderança da nossa vida. Olhar para os pontos. Então, a metodologia que eu desenvolvi ao longo desse caminho e dessa jornada foi a metodologia radar. Metodologia radar fala sobre reconhecer, admitir, desconstruir, avaliar o que precisa ser feito e ressignificar. E por que ressignificar? Né? Porque como a gente começou, identificou que existiam coisas, pô, eu tenho medo, sou tímida, eu fui muito criticada, e aí a gente começa a estudar ali, olhar para você, entender o que está te atrapalhando nesse seu processo de desenvolvimento.
dentro da mentoria. E aí você vai entendendo autoconhecimento, né? Vai olhar para si, vai reconhecer pontos fortes e pontos fracos. E o que você vai fazer com isso? Intensificar os pontos fortes. Para que servem os pontos fracos? Para que você detecte coisas que te atrapalham. Então, se você tem uma característica procrastinadora, o que eu posso fazer para diminuir a minha procrastinação? Então, você vai buscar ações que possam diminuir a sua procrastinação. Eu não sou organizada, eu preciso me organizar, eu preciso otimizar a minha agenda. Putz, tenho dificuldade de usar agenda. Então, a gente vai fazer o exercício de começar a usar agenda. Veja bem, esse é o ponto fraco. Você precisa ter uma organização semanal? Sim. Como é que fica mais fácil? Um caderno? Uma folha? No computador? Um alarme no celular? Então, tudo isso você precisa verificar como você vai fazer, quebrar essa crença de que eu sou assim. Não, eu estou assim. Eu tenho essa característica porque eu aprendi assim. Eu cresci numa família onde eu fui exposta a essas questões, enfim, e dessa forma, hoje eu tenho essa crença. Então, eu quero trabalhar isso. Então, escolher um mentor que esteja alinhado com isso e olhar para a liderança da sua vida, para aquilo que eu posso fazer pela minha vida. Olha como é libertador. Eu posso fazer. Tudo depende de mim, né? E não como um peso. Ai, tudo depende. Não, tudo, óbvio que tudo depende de você. É a sua vida. A sua vida, você tem que ser o líder da sua vida. Não dá para terceirizar. Ó, cuida aí da minha vida você. Você pode terceirizar tarefas. Ah, limpa a casa. Vou contratar alguém para limpar minha casa uma vez por semana ou duas vezes na semana. Vou comida. Você não precisa fazer comida. Você pode comprar um monte de marmita e colocar lá, ou tirar um dia da semana que você tem que pesar se isso não vai te tirar da produção, da sua produção, do que você faz na vida. E quanto vale a sua hora? Quanto vale as marmitas prontas na geladeira? Percebe que tudo é uma questão de ponto de vista? Eu gosto muito, de lavar roupa na lavanderia, lavar e secar e trazer a roupa pronta para casa. Ah, Flávia, você tá sem eu tô sem máquina de lavar. Então, a questão principal, eu não pensei em comprar, porque agora, comprar máquina de lavar, não, eu vou lá, lavo roupa, trago pronta. Então, são escolhas que a gente faz ao longo da nossa jornada. Eu não preciso ter uma máquina de lavar em algum momento da vida. As pessoas precisavam ter tudo em casa. Hoje a gente tem muitos serviços que estão disponíveis e a gente pode mudar o nosso estilo de vida de acordo com essas novas opções que nós temos. Percebe que o mundo muda, a sua cabeça, a sua mentalidade precisa acompanhar algumas mudanças. Ah, mas eu gosto de ter a minha máquina de lavar, ainda já é uma questão sua. Mas percebe que não existe uma única forma de fazer as coisas? E uma vez que você conhece suas características, conhece suas necessidades, e você consegue dar um direcionamento para sua vida. Você trata as pessoas, aí você vai para o trabalho. Como você trata as pessoas no seu trabalho? Como você consegue os seus resultados no seu trabalho? Quando a gente fala de ser interessado e não ser interesseiro, quando nós falamos de ouvir melhor as pessoas, de olhar para essas pessoas, tem vários livros que falam sobre liderança e que falam exatamente sobre esses pontos tão importantes dentro da liderança e dentro da liderança da sua própria vida. E aí entram outras questões, né? Existem coisas que você não controla, que estão fora do seu controle. Coisas fora do seu controle, o que você faz com elas? Primeiro, avalia, tá, eu tô vendo que é, o meu filho não está fazendo o que eu quero, ou minha filha não está fazendo o que eu quero, ou no meu trabalho as coisas não estão andando como eu imaginei que fosse. Você vai olhar qual é a parte que te cabe disso e agir em cima desse ponto, única e exclusivamente, sem se preocupar com o que o outro está fazendo. Automaticamente, quando você muda algumas ações, olhando para aquilo que você pode fazer, você consegue influenciar o outro às vezes. Porque você muda a forma de falar, você muda a forma de abordar, você. E como é que eu consegui essa visão? O budismo me ensinou muito, mas os livros que eu li. Inclusive, eu estou fazendo alguns vídeos pequenos para as redes sociais sobre alguns pontos importantes que o Dale Carnegie coloca no livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro e um vídeo sobre cada livro que eu estou lendo.
e que eu já li, que eu tô lendo não, né? Que eu já li, e livros que eu retomo a leitura exatamente porque existem histórias ali, falar sobre liderança é revisitar alguns pontos que talvez você precise ajustar. Você passou por eles, e aí as coisas, algumas coisas não estão tão claras, mas você precisa ajustar as velas. Então, quando eu falo sobre liderança, ser um líder, não chefe. Então, se você recebe um cargo de liderança na empresa, é liderança, sobre liderança e não sobre chefia. Quando você tem um chefe, o chefe manda e pronto. Você manda e você obedece. Um líder, ele te traz para perto e faz com que você caminhe junto com ele. Então, olha que legal. Se você leva esse princípio para a sua vida, ao invés de você mandar nas pessoas, você influenciar as pessoas para que elas queiram te seguir, para que elas queiram te ajudar, para que elas queiram ser contribuição na sua vida. Isso vai ajudar ou não a sua vida? Muito. E muitas vezes a gente não percebe coisas sutis, a forma como eu falo, os meus posicionamentos. Tem um dos pontos lá dentro do livro do Dale Carnegie que ele fala, dois pontos que eu acho bem interessantes. Não diga que alguém está errado. Então, você está errado. Você já criou uma barreira, a pessoa já não está mais te ouvindo. E como é que eu falo então, Flávia? Você pode dizer para essa pessoa, eu entendo o que você está falando, mas eu acredito que se aí você coloca o seu ponto de vista e aí vocês vão ter a oportunidade de dialogar sobre isso. Porque primeiro você fez com que ela te ouvisse. Você não concordou com o que ela estava falando, mas você fez com que ela te ouvisse. Diferente de gritar, de discutir, enfim, e as coisas podem acabar até, inclusive, em tragédia. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E ele fala que uma discussão só pode ser ganha quando ela não existe. Então não adianta começar uma discussão que você vai sempre perder. E ele conta várias histórias dentro do livro que eu acho muito interessante e que a gente passa por esse ponto. E às vezes fica batendo nele e não percebe o que está dando errado pra gente. Eu me questiono sempre, será que eu usei a comunicação correta? Quando acontecem as coisas na minha vida, eu me questiono. Será que eu usei a comunicação correta? Será que eu realmente fui intencional naquilo que eu me propus a fazer? Porque eu sou líder da minha vida. E como líder, eu quero ter a melhor liderança com os meus filhos, com os meus amigos, no meu trabalho. Mas você tem que ser líder com seus amigos? Não. O líder, na verdade, é uma postura, de repente, você tomar frente, chamar as pessoas para ajudarem um projeto, para engajarem nos seus projetos, enfim. Então, isso tudo você precisa exercitar, essa intencionalidade e essa observação de que eu não estou enfiando coisas goela abaixo. Eu estou trazendo ideias e buscando essa cooperação. Isso é construído com todo um cuidado. Muitas pessoas passam, muitos profissionais perdem oportunidades de ser líderes fantásticos. Eu vejo muito isso na enfermagem. A enfermagem normalmente não tem um treinamento de liderança na faculdade. E eles vão ser líderes em todos os lugares onde eles estiverem. E quando não sabem ser líderes, a gente vê tanto ruído na comunicação dentro da, do desempenho dessas pessoas, que poderia ser muito melhor se elas tivessem esse treinamento de liderança. Primeiro, liderar a própria vida, olhar para aquilo que é importante de verdade. Muitas pessoas também decidem fazer um curso universitário. Porque eu quero ter um nível superior. É muito interessante, é importante ter um nível superior. Eu mesma estou estudando, pensando em fazer esse curso de nível superior. Porém, quando você faz qualquer coisa, você não sabe para onde direcionar isso. Então acaba ficando perdido, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa sem um olhar, sem um propósito, sem um direcionamento. O propósito é algo também, outro ponto importante do desenvolvimento da sua liderança. Porque o seu propósito é o que vai mover a sua vida, o que vai trazer pessoas para se tornarem contribuição na sua vida. Não é só uma vida de receber ordens e executar tarefas. Receber ordens e executar tarefas. Alguém falou que você tinha que fazer e te deu um direcionamento. Mas eu tô com preguiça, eu só quero isso. Tudo bem, os seus resultados vão ser menores. Em algum momento, quando você não está mais disponível para executar tarefas, né? Às vezes fica até difícil você encontrar novas oportunidades. Mas é uma escolha também.
tá? É sempre uma escolha. Eu não tô aqui para enfiar a goela abaixo nenhuma verdade absoluta, mas eu trago pontos de observação. O mindset fixo e o mindset de expansão. A mudança no seu mindset vai fazer com que você tenha uma liderança da sua vida mais efetiva. O mindset é a forma como você pensa, as crenças que estão aí enraizadas. Então, olhando as coisas do mesmo prisma, aliás, olhando as coisas e tendo visões diferentes. Eu posso dizer para você, hoje eu estava, nós vimos aí a Olimpíada trouxe várias possibilidades. Estamos para ter um jogo de futebol americano no campo do Corinthians e um sinal se acendeu. Todos os ingressos se esgotaram e hoje a gente tem camarotes com preços exorbitantes. E aí você fala, nossa, no Brasil ninguém nem quase joga futebol americano, né? Nem é famoso futebol americano. Porém, venderam todos os ingressos e, inclusive, os camarotes estão com preços exorbitantes. Então você fica pensando, poxa, e se a gente usasse esse gancho para incentivar outros esportes? Alguns atletas falaram sobre, olha, não nos abandone ao longo dos 4 anos. Eu já estou pensando na minha cabeça, como é que eu posso, olha só, como é que a gente pode fazer um movimento de criar essa nova visão, como a gente muda o olhar no modelo de negócio dos esportes foi o que eu pensei. Outras pessoas vão pensar: ah, não, aqui só o futebol, né? Só o futebol dos homens e o esporte, né? Ah, só o que vende. Então, o que que vende? É narrativa. E uma vez que a gente está com uma narrativa ruim, poxa, talvez nós não temos tradição, nós não temos é, um incentivo, mas talvez não tínhamos. Hoje estamos aqui na internet. Eu tô trazendo essa conversa e essa discussão para vocês. Isso é ser líder, né? Você olhar para as possibilidades do que pode ser feito. E não uma visão negativa, porque aí você não incentiva quem está do seu lado. A visão de dizer, ah, não, mas isso não funciona, não, mas isso, ninguém quer, ninguém aceita, ninguém está acostumado, ninguém compra. Óbvio, é uma visão negativa de talvez alguém que veio de um lugar que tem uma visão limitada, o repertório limitado, não convive com pessoas de negócios, não convive. Então você percebe que tem dois lugares, não dá para generalizar, todo mundo pensa assim, ou claro, nós temos um volume maior, né? Nós temos um. Então, todo o olhar é voltado para a possibilidade e não para uma questão fechada. Não dá, não vai, não acontece. Alguém vai lá e faz e mostra que acontece. Nós temos o Uber, nós temos o iFood. Há uns anos atrás, quem imaginaria o iFood? O Uber não tem um carro. O dono do Uber não tem um carro, ele tem um aplicativo e cadastra os carros lá. Então a gente tem múltiplas possibilidades. Quem acredita é quem vai tomar a liderança. Eu assisti um vídeo do Walter Longo esses dias falando exatamente sobre isso. Né? Ele fala sobre o nexialismo, que é um termo muito interessante, que é a pessoa que faz as conexões. Então, você consegue conectar a área da saúde com outras áreas interligadas para fazer essas pontes. Você encontra possibilidades. Como que a gente encontra possibilidades? Ué, não sei, de repente uma empresa de saúde vai incentivar um atleta no esporte. Hoje eu estava pensando, né, algumas conexões que a gente pode fazer do sistema de saúde com o sistema de treinamento dos atletas, enfim, coisas que eu fiquei pensando, conectando, porque existe uma liga aí, a gente precisa, são coisas que podem trabalhar juntas. Então, isso é ser nexialista. Você vai encontrar possibilidades em outras áreas, tanto que eu gosto de ler sobre outras áreas. E ele fala sobre a inteligência artificial. Eu uso inteligência artificial. Como? Eu quero construir um conteúdo, eu coloco lá um texto, ou uma frase, ou um pedaço do texto, e ele me dá uma organização. Só que em cima disso é que eu vou escrever o meu material. Eu não faço tudo com inteligência artificial, só que a inteligência artificial me ajuda a ganhar tempo. Só que se eu não tiver o conteúdo para colocar ali, não faz o menor sentido. Então ele falou exatamente isso, que o que vai mudar daqui para frente são as pessoas que têm esse olhar humano para as questões humanas, as soft skills, as habilidades sociocomportamentais, que o mercado está trazendo essa necessidade de olhar para o humano, de olhar.
Ah, mas as empresas não querem isso, né? Tá, as empresas, que empresas? Todas as empresas? Não. Então, as novas, as diretrizes de ESG, que são as novas diretrizes do capitalismo, enfim, tem muitos pontos aí que a gente precisa exercitar, olhar. Eu escrevi o livro A Lógica da Montagem das Caixas Cirúrgicas, falando sobre a minha realidade e trazendo as diretrizes de ESG para dentro do livro, sobre sustentabilidade, né? Então, a gente está falando lá dentro sobre a economia, qual é a importância de montar uma caixa mais adequada, evitando gasto de tempo, de mão de obra e de recursos, sejam eles os químicos, dos parâmetros químicos que usamos dentro do sistema, ou dos recursos naturais, que é a água, que você tem que usar muita água para lavar esse material. Olha só. Eu estou conectando áreas, essas diretrizes de ESG, elas estão dentro de um MBA. Eu fui estudar um pouco disso. Eu nem fiz faculdade. Então, a grande questão é, o que é proibido ou não? É proibido, sabe, proibido você ficar parado, né? É proibido você não ser líder da sua vida e não olhar para essas possibilidades e criar novas possibilidades, novos ganhos, novas conexões, novos espaços onde você vai frequentar. Cara, isso transforma a sua vida. Isso mudou a minha vida e a minha forma de ver as coisas. Hoje eu estou dentro do centro cirúrgico, eu atuo como instrumentadora, porque, aliás, eu tenho habilidade para isso. Eu estudei, eu me desenvolvi, eu pratiquei muito a instrumentação cirúrgica, então eu consigo ajudar as pessoas muito além é, do exercício da profissão. Hoje a gente estava conversando sobre os candidatos à prefeitura, falamos um pouco sobre essa questão dos esportes, dos incentivos aos esportes, e eu estou aqui fomentando na minha cabeça já como é que a gente pode criar um sistema, uma conexão aí e para incentivar os esportes foi tão legal torcer. Imagina, a cada 4 anos, ao longo dos 4 anos, a gente investir, olhar para isso e trazer mais atletas, mais possibilidade de medalha, enfim. Quem precisa disso? A gente precisa ter gente pensando nisso para que as coisas aconteçam. Não vai acontecer uma empresa pegar um setor inteiro, de repente, um grupo pensando e criando estratégia, você consegue ter esse incentivo. Então, esse é o ponto da liderança da nossa vida. Eu estou trazendo aqui hoje então, essa reflexão para vocês, dentro desse canal é tudo muito sobre reflexão. Eu estou trazendo aqui coisas que eu acredito, coisas que estão nos livros e estão dentro aí do mercado, e trago para vocês também possibilidades. Então, cada vez que eu venho trazer um vídeo novo ou uma coisa nova dentro desse canal, realmente para conduzir, para fazer com que vocês tenham um olhar mais apurado. Claro que um vídeo de 40 minutos, meia hora, a gente não vai conseguir trazer todos os assuntos, né, pertinentes. Aqui tem uma batelada de assuntos para a gente tratar aqui. Espiritualidade, negócios, estratégia, liderança. E ser o líder da sua vida te faz buscar isso com mais vontade, sabe? Acordar e falar, poxa, eu tô no controle dessa coisa toda. E quem vai escrever essa história da minha vida sou eu. E vou poder contar essa história da minha vida. Escrever o livro sobre a minha jornada foi uma tarefa muito bacana. Me fez rever coisas, me fez pensar sobre as minhas vivências e pensar o quanto eu liderei a minha vida, o quanto eu errei, acertei, aprendi com os meus erros, estou no processo de aprendizado. Eu não tenho todas as respostas, e que bom, e não vou ter, né? Até o último dia não terei todas as respostas. Mas eu sempre faço muitas perguntas para que o próximo passo seja dado. E você que está aí me ouvindo, tornar-se líder é um exercício desafiador, mas não é impossível, tá? Não é um exercício fora das suas possibilidades. Todos nós somos líderes da nossa vida. Todos nós. Todas as decisões que eu preciso tomar, e você não precisa ser líder em todos os papéis sociais na sua vida, mas dentro do seu papel de
ser humano, eu, Flávia, você, Maria, João, Antônio, Carlos, seja lá quem for, você tem a escolha de ser o líder. Não gosto de colocar uma imposição, porque esse é o seu compromisso com você, tá? De verdade, é o seu compromisso com você. E é você que vai escolher fazer esse compromisso ou ficar dando desculpa. A gente pode arrumar boas desculpas para não fazer várias coisas. Ah, eu não sei, eu não posso. Quando você diz eu não consigo, pronto, você já fechou um canal de comunicação. Você fala, como é que eu posso fazer isso? Quem são as pessoas que podem ser contribuição para que eu construa essa nova jornada? O que mais é possível, universo, que eu não enxerguei, que se eu enxergasse, eu sairia dessa situação hoje, agora. Então, faça essas perguntas. E não faça a pergunta e fique, e aí, universo, e aí? Faça as perguntas e você tira a sua patinha daí. Minha cachorra. Ela tá pedindo desculpa, que ela fez muita bagunça aqui hoje. Olha lá, ela vai aparecer daqui a pouco. Então, é isso. Faça perguntas para o universo. Ó, a minha cachorra, gente. Faça perguntas para o universo. O que mais é possível? Quando você começa a, a ampliar, não para de dizer que não é, não pode, não consegue, não dá, porque é só isso que você vai atrair para a sua vida. Então, exercita dizer como eu posso? O que mais é possível? Toda vez que você quiser fazer uma pergunta negativa, faz o que mais é possível? O que mais é possível, universo? O que mais é possível? E que você fique com isso na sua mente, pensando: o que mais é possível para eu me tornar o líder da minha vida? O que mais é possível para eu aprender com as coisas, com os meus erros? Porque a gente às vezes fica se julgando, gente, se julgando porque eu fiz isso, porque, tá, aconteceu, houve um erro, isso não foi bom. Olha para isso, olha o que tem para ser aprendido e faz diferente. Talvez algumas coisas demorem mais tempo. Ai, mas esse erro vai me cobrar. Tudo tem um preço. Arriscar ou não arriscar tem um preço. Só que quando você arrisca, quando você se coloca para jogo, existe a possibilidade de mudança. Então, não se feche em não ter possibilidade de mudança. Busque as possibilidades de mudança. Seja o líder da sua vida. Eu, dentro da minha mentoria, eu consigo te ajudar de uma forma personalizada, olhando com ferramentas, com perguntas, acompanhando você nesse processo. São 5 semanas. Durante 5 semanas, a gente vai se encontrar, trazer as questões pertinentes e vai fazer esse ciclo. A mentoria é um ciclo que ele não termina. Você pode ficar num processo de mentorado por algum tempo, porque assim, eu vou fazer mentoria, não consigo encontrar minhas respostas. Para onde eu vou, o que eu vou fazer, eu tenho essa possibilidade, aí a gente vai, com as ferramentas, olhar para aquilo que os seus valores, seus princípios, sua visão, enfim. Feita essa etapa, você fala assim, poxa, agora encontrei, poxa, agora eu quero saber como é que eu continuo nesse processo. A gente renova o seu ciclo de mentoria. E aí são mais 5 meses. Na verdade, são 6 meses, né? Porque são 5 meses, são 5 etapas da mentoria, que às vezes em alguma delas a gente vai ter uma dificuldade maior. Então, eu deixo esse espaço. Então, são 6 meses de mentoria que você vai poder tirar todas as suas dúvidas, não, né? Na verdade, eu vou te apoiar. Toda essa caminhada que eu fiz, esse aprendizado, essas ferramentas, eu fui buscar mentores. Então, eu aprendi a olhar para aquilo que despertar aquilo que faz meu olho brilhar, e por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre liderança, sobre como conduzir alguns processos na sua vida, porque eu aprendi a fazer isso. E eu aprendi e eu quero ajudar você, eu quero estender a mão para você e te ajudar nesse seu processo. Sabe, nada acontece magicamente, mas quando você tem um mentor que já enfrentou alguns processos de transformação na vida, ele consegue te ajudar a enxergar os próximos passos. Talvez você tenha que encontrar um outro mentor, e tudo bem. Você fala, Flávia, o processo foi ótimo, mas agora eu preciso de alguém que fale sobre negócios e muito mais profundo, né? Aí você vai entrar em alguma parte que seja mais profunda, finanças, enfim. Mas os primeiros passos para que você construa essa jornada de se tornar líder da sua vida, eu consigo te ajudar para que você dê esses outros passos. Porque lembra que tudo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para pro próximo nível.
para você subir para o próximo nível, você precisa acessar novas ferramentas, novas pessoas, novos lugares. Esse é um exercício que você precisa fazer daqui por diante. Então, eu convido você para estar mais perto de mim dentro da mentoria, é a mentoria Radar, que vai uma mentoria com a metodologia Radar. Na verdade, é a mentoria de liderança, tá? A liderança da sua própria vida, não é qualquer liderança, é olhar para a liderança da sua própria vida. Às vezes você está deixando a liderança para qualquer pessoa na sua vida. Você está terceirizando a liderança. Você não está olhando para a sua vida como líder e tomando as rédeas e as ações necessárias para fazer as mudanças, as transformações e tomar as suas próprias decisões. Um grande abraço, eu espero você no próximo vídeo e pensa sobre a questão da mentoria. Um grande beijo e eu te espero. Se quiser um acompanhamento mais próximo, vem que eu estou te esperando.